Agora, o 5º capítulo de Atos, o 5º capítulo do livro de Atos, apenas uma frase dele. E vou tirá-la totalmente do contexto, porque quero falar principalmente com os jovens esta noite. A Escritura diz no 5º capítulo e no 6º versículo: e os jovens se levantaram. Esta noite eu gostaria de ver de Birmingham, Alabama, e desta cruzada. Eu gostaria de ver jovens homens e mulheres se levantando e indo adiante para ajudar a mudar nossa nação e mudar nosso mundo. Há poder espiritual e moral suficiente neste estádio esta noite que poderia mudar a nação e mudar o mundo se começássemos a marchar por Jesus Cristo. Jovens de todo o mundo estão marchando por todas as causas do mundo. E eu acredito que esta noite chegou a hora de nos declararmos e começarmos a marchar com seriedade por Jesus Cristo. O Sr. Zhou Enlai disse na China outro dia a um grupo de pessoas de Minnesota. Ele disse: você sabe, a esperança da América é exatamente a mesma que a esperança da China. Ele disse que a esperança da China e a esperança da América estão nos jovens. Bem, nossa esperança não está no comunismo. Nossa esperança não está nem mesmo na democracia. Nossa esperança está em Jesus Cristo, no reino de Deus. Essa é a nossa esperança. E temos nossa esperança ancorada nisso. Mas eu notei que em todo o mundo os jovens estão marchando. A China vermelha os fez marchar aos milhões no que foi chamado de guardas vermelhos. E lá na Itália, outro dia, os neofascistas dobraram. Eles dobraram seu poder no governo romano ou no governo italiano ao ir atrás dos jovens. Então, jovens da esquerda e jovens da direita estão começando a marchar. Agora, na minha geração, há 30 anos, eles se confrontaram em uma guerra, na qual milhões de pessoas pereceram. Jovens marchando por Hitler, jovens marchando por Mussolini, jovens marchando pelo povo do Japão, jovens marchando na América, jovens marchando na Grã-Bretanha, todos marchando com armas. E eles começaram a atirar uns nos outros, e o sangue se espalhou por este planeta como nunca antes na história. Rezamos para que isso não aconteça novamente em nossa geração. Mas os jovens estão agora em movimento, jovens em marcha. E esses jovens querem ter voz nos assuntos nacionais. Eles querem ter voz em como será o seu mundo. Mas eu percebo, ao viajar entre os jovens e conversar pessoalmente com grupos de ensino médio e universitários, no campus, que os jovens de hoje sentem várias coisas e sentem muito profundamente. Acho que os jovens de hoje sentem que foram enganados. Eles sentem que em algum momento nós e nossa geração os enganamos. Bem, os jovens foram enganados. Mas jovens, esta noite quero lhes dizer que todas as gerações foram enganadas. E especialmente esta. Porque a Bíblia diz que o diabo é o grande enganador. Esse é o trabalho dele, enganar você. E ele é chamado, em 2 Tessalonicenses, ele é chamado de mentiroso. Jesus disse que ele é um mentiroso e o pai da mentira. O trabalho do diabo é enganar você. Ele tenta enganar você, e ele faz isso em todas as gerações, dizendo que você pode dedicar sua vida ao prazer. Você pode dedicar sua vida a ganhar dinheiro. E você pode deixar que essas coisas sejam seus deuses, e que elas o satisfarão, e você encontrará realização nelas. E depois de um tempo, a bolha vai estourar. E quando você é jovem, ele te diz que pode seguir o caminho das drogas e encontrar expansão mental e paz de espírito ao usá-las. E logo você descobre que está aprisionado. E logo você percebe que foi enganado. Você está sendo enganado. Você está sendo manipulado todos os dias pelo diabo. E ele usa todas as agências do mundo. Às vezes temos até mesmo a igreja para te enganar. E às vezes a igreja é culpada de te afastar do verdadeiro Jesus, o verdadeiro Cristo, que pode perdoar
e satisfazer e mudar e transformar e que vem para amar, segurar sua mão e ser seu amigo. O diabo quer te enganar. Ele é chamado na Bíblia de enganador. Veja, ele enganou Eva no jardim do Éden. Ele a enganou fazendo-a acreditar que se ela comesse daquele fruto que Deus havia proibido, que ela se tornaria como Deus. Ele disse: você realmente não vai morrer, não há julgamento, não há inferno. E ela acreditou nele. Ela acreditou em uma mentira. Então, a primeira geração de pessoas que habitou este planeta foi enganada. E a queda do homem de Deus começou com o engano do diabo. E Satanás está te enganando nesta geração. E depois de um tempo, você pode ter sucesso. Você pode chegar ao topo. Mas há uma solidão, há um vazio. Você descobre que o poder que você queria, o dinheiro que você ganhou, o glamour que você teve, não satisfaz total e completamente. Eric Siegel, que escreveu Love Story, foi citado recentemente no jornal dizendo: não posso te dizer para onde estou indo, mas imagino que onde quer que seja, estarei sozinho. Jesus disse que o materialismo sem Deus é desastroso. Ele disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ele disse: cuidado com a cobiça, pois a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. O diabo diz: tudo o que você precisa é de segurança do berço ao túmulo e você será feliz. Lembro-me de uma vez que o arcebispo de Canterbury disse, sabe, ele disse: nós na igreja trabalhamos duro pelo estado de bem-estar social e conseguimos, mas descobrimos que isso não trouxe felicidade e paz aos corações do nosso povo. Há algo mais. Você pode ser rico, mas se você estiver sem Deus, o que você tem? Você não tem nada. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e disse: instrua aqueles que são ricos nos bens deste mundo a não serem orgulhosos. Não coloque suas esperanças nas coisas incertas que o dinheiro pode comprar. Coloque sua esperança em Deus. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Coloque Deus em primeiro lugar. Deus cuidará do resto. Mas se você colocar dinheiro, prazer e poder em primeiro lugar, será enganado. Você ficará vazio. Você ficará de mãos vazias. E esta geração de jovens é capaz de se expressar mais do que qualquer outra geração. Pelo menos na América, em algumas partes da Europa e em algumas partes do mundo. Você não pode se expressar em grande parte do mundo oriental. Mas neste país vocês podem se expressar e estão expressando que foram enganados. E vocês estão culpando a geração mais velha, quando na verdade a geração mais velha também foi enganada. E fomos enganados por um poder sobrenatural chamado diabo. Então vamos colocar a culpa onde ela está: no diabo. E então, em segundo lugar, percebo que os jovens, onde quer que eu vá, estão frustrados pelo fracasso. Você sabe, a depressão pode se tornar muito intensa na adolescência. Quando você está na faixa etária entre 16 e 22 ou 23 anos, pode passar por períodos terríveis de depressão, uma sensação de insegurança. Você ainda não deixou completamente a infância. Você ainda não entrou totalmente na maturidade, na fase adulta e na experiência. E pode haver uma grande depressão. E em nossa geração, onde temos tanto tempo livre, você pode se ocupar com o nada. Se você não tem um objetivo, ou um motivo, ou um propósito, ou um significado para viver, você pode se ocupar com o vazio e se sentir absolutamente vazio. E isso te deixa deprimido. Às vezes você está deprimido e às vezes tem uma viagem de ego, egotismo. E você tenta se exibir e tenta mostrar que é um homem desta ou daquela maneira, fazendo coisas excêntricas para tentar ganhar seu lugar no centro das atenções do seu pequeno mundo. A Bíblia diz
que somos pecadores. Agora você sabe, eu acredito que os jovens precisam ouvir a verdade. E eu não acho que na minha geração conseguimos transmitir a verdade para eles. Qual é a verdade? A verdade é que você herdou uma doença mortal e ela vai te matar. essa doença se chama pecado. É uma doença espiritual. E a Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte. Agora não conseguimos transmitir isso. Eu li o livro, Nicolas e Alexandra. Foi transformado em um filme. É a história dos dias antes da Revolução Russa. Quando Nicolas estava no trono, na Rússia Imperial. E eles tinham um menininho, um pequeno príncipe. E ele tinha uma doença. E quando ele se machucava, ele sangrava. E eles não conseguiam parar o sangramento. Isso é chamado de doença real. E algumas pessoas são afetadas pelo portador dela, que pelo que entendo, é transmitida pela mulher. E aqui a rainha, Alexandra, a imperatriz, sentia que era responsável e carregava essa terrível culpa. Isso a levou a um falso profeta, um falso sacerdote chamado Rasputin. Um dos personagens mais vis e perversos da história. E isso levou à destruição da Rússia e ao surgimento do comunismo. Agora, havia muitas coisas erradas na Rússia. Não estou entrando na parte política disso naquele período. Estou apenas dizendo que esse menininho tinha uma doença. E porque ele tinha uma doença que herdou de sua mãe, isso eventualmente levou a uma série de eventos que resultaram em um dos maiores acontecimentos históricos. Momentos na história do mundo. Agora você tem uma doença. Não há absolutamente nenhuma cura para a sua doença. Ela vai matar todos vocês. Está determinado que uma vez se morra, há apenas uma possível cura, uma cura total. E é por isso que Jesus Cristo desceu a esta terra. Ele veio e derramou seu próprio sangue, para que uma cura pudesse ser providenciada por Deus para você. É a única cura para a doença que todos nós temos. Você a tem, seja seu rosto negro, branco, marrom ou amarelo. Qualquer que seja a língua que você fale, se você fala com sotaque do norte ou do sul, seja quem for, você tem a doença. E ela vai te matar. Isso vai te matar fisicamente. Você vai morrer. Isso vai te matar espiritualmente, porque quando você morrer, sua alma vai se perder na eternidade, separada de Deus, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Uma alma perdida, vagando na escuridão exterior. Perdida de Deus, perdida de seus entes queridos, perdida de tudo que é bom, amável, correto e sagrado. Jesus descreveu essa situação como inferno. Há muitos de vocês aqui esta noite que são almas perdidas vivendo no inferno agora, um inferno nesta terra. Mas se você está fora de Jesus Cristo, a Bíblia diz que você está infectado com essa doença. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Você está sob a sentença de morte. Você está apenas aguardando a execução. Há apenas uma cura. Um único soro. Um remédio que vai funcionar. Deus garante isso. Eu sei que vai funcionar. Tem funcionado em todas as gerações para dezenas de milhares de pessoas que depositaram sua confiança e fé em Jesus Cristo. Vai funcionar no seu caso esta noite se você confiar nele. Sim, você pode ter uma sensação de fracasso. Então, quando você tem essa sensação de fracasso, o que você faz? Algumas pessoas recorrem ao sexo. Li no jornal outro dia que Billy Graham disse que sexo era pecado. Isso não é verdade. Nunca disse isso na minha vida. Se não fosse pelo sexo, eu não estaria aqui esta noite. Nem você.
A Bíblia ensina que sexo não é pecado. É o mau uso do sexo que é pecado. Quando o usamos de forma inadequada. Você diz, mas Billy, em nossa geração moderna e sofisticada, a pílula está resolvendo todos os nossos problemas. É mesmo? Então, por que a ilegitimidade é 5 vezes maior agora do que era há 20 anos per capita? Por que a DST agora está em proporções epidêmicas em todo o país, a ponto de se tornar uma das principais doenças a serem enfrentadas nos Estados Unidos? A Bíblia diz para fugir da fornicação. A Bíblia diz que é errado ter experiências sexuais fora do casamento. Vamos apenas dizer como é. Dizer como a Bíblia diz. Você pode não concordar com isso. Não estou pedindo que você concorde. Não estou tentando forçar isso goela abaixo. Você pode formar sua própria opinião. Estou dizendo que esta Bíblia diz que sexo fora do casamento é um pecado. E a Bíblia diz que se você cometer esse pecado, pagará por isso em seu corpo, nesta vida e na vida por vir. É um pecado. E então há milhares de jovens neste estado de fracasso e neste síndrome de fracasso que cometem suicídio. É a segunda maior causa de morte nos campi universitários hoje, suicídio. Alguns recorrem às drogas. Você sabia que li outro dia que 6% dos jovens americanos estão agora experimentando drogas pesadas? Mal posso acreditar. E não há cura. O governo dos Estados Unidos gasta em média 65 mil reais para tentar curar um viciado. E temos apenas 1% de cura. E eles são apenas presos. É assim que esse negócio de drogas é perigoso e terrível. Não só na América, mas na Europa e em todo o mundo. Mas é uma coisa estranha. Na China dizem que não há drogas. Os jovens não usam drogas lá, porque não é permitido. Mas aqui na América, com toda a nossa liberdade, temos uma praga sobre nós. É como um câncer que pode destruir nossa sociedade. Na verdade, a Bíblia sugere que chegará um tempo em que uma nação inteira estará drogada. Não menciona a América, não chama a nação pelo nome, mas diz que a nação será drogada. E nos tornaremos vulneráveis para o abate, como Roma foi em seus últimos dias. Drogas. E então há a solidão. Os jovens sentem um senso de fracasso e por isso são muito solitários. Um ator escreveu em uma revista nacional na semana passada e ele disse, cheguei ao nível 0. Ele disse, sabe, eu subo no palco e atuo, ou vou diante das câmeras e atuo, e eles acham que sou um cara incrível. Ele disse, fui indicado ao Oscar. Tive todo o dinheiro que um homem poderia ganhar. Mas ele disse, quando chego em casa, ele disse, chego ao 0, tiro a máscara. E ele disse, sou o cara mais solitário do mundo. Ele disse, se ao menos eu tivesse a mão de alguém para assegurar que realmente me amasse. Quero dizer a esse ator esta noite, se ele estiver assistindo. Você pode segurar a mão de Jesus. Ele te ama. Ele vai te perdoar. Ele vai entrar e ser seu amigo mais chegado que um irmão. Ele quer vir e segurar essa sua mão solitária esta noite. Ele quer vir e fazer você ter propósito e significado na sua vida. Então eu acho que os jovens estão em busca de um desafio. Eles querem algo que os desafie. Eu vi, sabe, lemos muito sobre os rapazes que vão para o Vietnã e eu estive lá várias vezes e conversei com eles. E ouvi um rapaz sendo entrevistado na televisão na outra noite e ele era um piloto de um daqueles porta-aviões. E ele disse, não senhor. Ele disse, eu não fui convocado. Ele disse, estou aqui por escolha própria. Eu quero estar. E eles perguntaram, bem, por que você quer estar? Bem, ele disse, eu quero servir ao meu país. Mas ele disse, sabe, eu gosto da ousadia disso. Eu gosto do desafio disso. E você sabe, queremos um desafio. Essa é uma das razões pelas quais gostamos de futebol. Essa é uma das razões pelas quais ficamos obcecados por esportes. Gostamos de um desafio. O homem foi feito para enfrentar desafios. Por que não ter também um desafio espiritual? Um desafio para mudar a vida de homens e mulheres. Tirar a solidão. Tirar o pecado e a culpa. Por que não aceitar o desafio de seguir Jesus Cristo e mudar o mundo com amor em vez de ódio? Que desafio temos esta noite?
E por fim percebo que os jovens de todo o mundo, pelo menos no mundo em que me movimento entre os jovens, eles querem uma fé para acreditar. Algo em que realmente acreditar. Algo que seja intelectualmente lógico. E algo que satisfaça seus corações e lhes proporcione uma experiência. Não uma experiência com drogas, mas uma experiência espiritual, que eles possam vivenciar todos os dias. Bem, quero lhe dizer que se você vier a Jesus Cristo, você encontrou. Porque quando você vem a Jesus Cristo, faz lógica e faz sentido, satisfaz o intelecto, embora você não possa vir a Cristo apenas intelectualmente, porque sua mente foi afetada pelo pecado e seu julgamento foi distorcido pelo pecado. E você tem que vir com uma fé simples e infantil. Mas você também tem uma experiência. Você pode sentir Cristo, você pode perceber Cristo. E que coisa maravilhosa é ter um poder sobre você o dia todo. Uma força sobre você. Um brilho sobre você. Não importa as circunstâncias. Talvez em um quarto de hospital ou onde quer que você esteja. E você pode superar esses sentimentos de desespero e depressão e limitações físicas por um poder maior. O poder do Espírito Santo que vem habitar dentro de você. Oh, quero te dizer, há momentos em que sinto Cristo tão próximo, que sinto vontade de me levantar e dançar uma dança alegre. Há momentos em que sinto vontade de gritar aleluia. E então há outros momentos em que não consigo nem tocar em Cristo. Não o sinto de jeito nenhum. E minha mãe está aqui esta noite. E lembro-me de quando estava na escola. Escrevi para ela um dia, muitos anos atrás. Ela esqueceu. E eu disse, mãe, sabe, nas últimas semanas não consegui avançar em minhas orações e não sinto Cristo. E ela disse, filho, você aceitou Cristo como seu Salvador e quer você sinta ou não. Os momentos em que você não sente nada são os momentos em que Ele pode estar mais próximo. Porque esse é o momento em que você deve caminhar pela pura fé e Deus pode estar te testando. Quão maravilhoso é ter uma fé para acreditar. Uma fé que poderia mudar o mundo e certamente uma fé que poderia mudar o seu mundo e a sua vida. Eu me apresentei assim em uma reunião certa noite, muitos anos atrás. E comecei em uma direção completamente nova. Isso pode acontecer com você. E vou pedir a centenas de vocês, jovens e pessoas mais velhas também, que se levantem de seus assentos agora mesmo e venham ficar em frente a esta plataforma. E digam, ao vir, eu recebo Cristo. Quero que Ele seja meu Senhor, meu Mestre e meu Salvador. Se você está com amigos e parentes, eles vão esperar. Se você veio de ônibus, eles vão esperar. Apenas levante-se e venha. Homens, mulheres, jovens, centenas de vocês agora mesmo. E depois que todos vocês estiverem aqui e estiverem de pé, vou fazer uma oração com vocês, dizer algumas palavras e entregar-lhes alguns materiais. E vocês poderão ir. Voltem e se juntem aos seus amigos. Vou pedir que ninguém saia do estádio agora, enquanto centenas de pessoas vêm de todas as partes deste grande estádio e fazem este compromisso. Por que peço que você venha à frente publicamente? Porque Jesus disse, se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente, eu não o reconhecerei diante de meu Pai, que está no céu. Toda pessoa que Jesus chamou, Ele chamou publicamente. Vou pedir que você se levante e venha publicamente dizer sim a Cristo. Sei que é um grande estádio, sei que vai levar um pouco de tempo, mas levante-se e venha agora mesmo.